Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero te convidar para que você transforme agora a sua casa no templo do Senhor, para que você busque o Senhor nesse momento e que você se derrame diante da presença do nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, queremos neste momento invocar o teu santo e glorioso nome, para que o Senhor se faça presente neste lugar, nesta casa, para que o Senhor possa abençoar-nos, ó Pai, e que o Senhor possa ouvir a nossa oração, o nosso clamor, e que possamos, ó Deus querido, sentir a tua presença, que o Senhor possa ouvir, ó Pai, os nossos clamor neste momento, neste dia. Que, ó Pai querido, as tuas mãos estejam prontas para nos abençoar conforme for a tua vontade, ó Pai. Vai, ó Pai querido, visitando agora cada lar que está nos acompanhando agora através desse vídeo. Cada família, Senhor. Liberta, ó Pai querido, essas famílias das garras de Satanás. Traz, ó Pai querido, aqueles que já fizeram parte da tua comunidade, da igreja, que hoje estão afastados. Nós clamamos, ó Deus querido, por essas pessoas. Que, ó Pai, o nosso canal no YouTube possa, ó Deus querido, ser esse instrumento de bênção, de restauração de vidas, de mudança de comportamento. Ó Pai, para que nós, quando voltarmos com o culto presencial, possamos ter aqui vários testemunhos de várias pessoas que foram abençoadas, ó Pai. Porque o Senhor é bom em todo o tempo todo o Senhor é bom. Nós, ó Pai querido, clamamos ao Senhor, em nome de Jesus o Salvador. Amém e amém. Salvador bendito, ter-me bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sob a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande é teu amor, nunca desprezaste nenhum pecador, tudo que é contrito já te procurou, pela tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois teu Israel, tua excelsência, graça faltará. Ó quem te confia, não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor,
Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Tu e os inimigos podes bem vencer. Salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém. Olá, meus irmãos, que o amor e a graça de Jesus esteja com vocês. Nesse momento, eu irei compartilhar com os irmãos uma reflexão que tem por título: Alegria é coisa séria no céu. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai sua glória e suas maravilhas. Salmo 96, 2 e 3. Por muito tempo, aprendemos a pensar em Deus como uma figura muito séria. Talvez um Deus muito trabalhador, de semblante concentrado em coisas tão sérias. Muito provavelmente construímos uma imagem dele que não reflete quem ele é de fato. Tenho observado quanto os salmos nos convocam a cantar, celebrar e nos alegrar, como resultado de contemplar a glória e as maravilhas do nosso Deus. E se o Deus tão ocupado com o trabalho a ser feito, ao invés disso, for uma trindade que vive um relacionamento tão pleno de vida, alegria e graça, beleza, que decidiu nos chamar para ser participantes de tudo isso? E se não for sobre tarefas a cumprir, mas sobre um relacionamento de amor para viver? Contemplar a sua glória não seria também contemplar essa dinâmica de perfeita comunhão? E render glórias a Ele não teria a ver com reconhecer a beleza dessa relação e nos render para fazer parte dela e também refleti-la? Uma beleza que enche o coração de alegria, um amor que nos enche de motivos para cantar. Entrar nesse relacionamento de amor inescrutável e ser tão cheios dessa vida que não possa haver outra resposta, senão voltar a ser imagem e semelhança dele no mundo. O amor capaz de gerar vida em nós. O amor capaz de nos fazer também amar e gerar vida em outros. Um amor alegre. Afinal, como diz Clavin Lewis, a alegria é um assunto levado a sério no céu. Esse texto é de Aline Ramos, presidente da Juventude Batista do Amapá. Então, meus irmãos, que possamos estar sempre em comunhão com Deus, que possamos nos encher do seu amor e da sua graça, porque é muito maravilhoso viver o seu amor, que possamos ser imagem e semelhança dele aqui na terra. Como a reflexão mesmo diz, o amor de Deus gera vida em nós, e essa vida que é gerada em nós nos é capaz de fazer gerar vidas em outras pessoas, levando o seu amor e graça àqueles que estão perdidos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento, por essa reflexão que foi lida, Senhor. Te pedir, Senhor, pela juventude da minha igreja, que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos ilumina e nos proteja sempre. Que possamos estar sempre no centro da tua vontade, fazendo a tua obra aqui na terra. Que o amor e a graça do Senhor estejam em nossas vidas, que possam transbordar em nós, para que outras pessoas possam ver quão maravilhoso é servir a ti, meu Deus. Que através de nós o Senhor possa nos usar para chamar outros jovens, Senhor, que ainda não tomaram a sua decisão.
Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Que possamos estar sempre querendo buscar mais de Ti, estar na Tua presença e nos encher sempre do Teu Espírito Santo. Ó Pai, essa é a minha oração, te pedindo que guarde todos os jovens do nosso país, que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa estar iluminando suas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Fazer minha saudação a todos na paz do Senhor. Quero também fazer aqui, orar pela igreja, pelas pessoas que estão enfermas, né? Pela nossa comunidade também, nossa congregação. Quero orar também pelo município de Caraúbas. Enfim, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Mas eu quero deixar um versículo em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, que diz assim: orando com súplicas em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a oração, ela tem poder, e para quem crê, principalmente, né? Precisamos de crer. Então podemos estar orando pelos pedidos de orações que foram feitos. Pai eterno, Deus querido, nós queremos te agradecer, Jesus, por mais um dia. E também, ó Pai querido, colocar em Tuas mãos as nossas vidas, ó Deus, porque Tu és o dono da verdade, o dono do poder. O Senhor fez aquilo que ninguém poderia fazer, que é enviar o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para poder termos vida, né? E vida em abundância, como diz as Escrituras. Então, Deus amado, nesse momento eu quero orar, pedindo a bênção a Jesus pela vida de cada pessoa, principalmente do pastor Cláudio, com sua família, sua esposa, sua filha, orar pela igreja de Moreno, Jesus amado, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando cada vez mais na vida de cada servo Teu, Jesus. E também, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, Jesus, que estão necessitando mais e mais ainda da Tua mão poderosa na vida deles. Eu não posso lembrar o nome de todos, mas que o Senhor sabe quem é, ó Deus, a vida de cada um que está precisando. Então eu te peço, ó Deus, visita, ó Deus, esses lares, essas famílias, colocando a Tua mão poderosa sobre elas, ó Deus, e também cura na vida dessas pessoas. Ó Pai amado, também eu oro pelo município de Caraúba, Jesus, aqueles que estão à frente, ó Deus amado, na direção daquele município, prefeito, os vereadores, os secretários, os funcionários, enfim, Jesus. Eu oro por todos para que o Senhor continue abençoando a vida deles e também, ó Deus amado, ajudando na administração daquele município. Deus, nós te agradecemos, ó Jesus amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Também, ó Deus, nessa pandemia, nós estamos vendo, ó Deus, um declive, uma queda. O Senhor, com a Sua mão poderosa, está nos livrando e também mostrando que daqui para frente nós teremos cada vez mais vitória. Te agradeço, ó Deus, e te peço pelo nosso município também, nossa congregação aqui na nossa comunidade e as nossas famílias, minha família, Raquel, Mário, minha esposa Tica, a minha vida, ó Deus, vem abençoar cada um de nós aqui na nossa comunidade. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Saúdo a amada igreja, no nome santo e precioso do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu estou de veras alegre em estarmos aqui, né? Mais uma vez na casa do Senhor, para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Gostaria de cantar esse hino, que se encontra no Cantor Cristão, o hino 350, que nossos irmãos que estiver na sua residência possam acompanhar. Quero Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, nos seus braços descansar. Confiando no Senhor,
consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é a minha fé. Sua voz dá conforto quando me vacilo o pé. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia em dia em meu viver. Na tristeza, no trabalho, nos conflitos e no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sabe que é bom pastor. Ter a paz além da morte, longe do perigo e dor. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Eu agradeço a oportunidade, no nome precioso e santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu também agradeço a oportunidade. Eu e meu irmão tá aqui hoje agradecendo, fazendo essa gravação. Como o pastor disse, só está faltando agora o irmão Joabe. Meus queridos, neste momento, quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia na carta de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 18 ao versículo 20. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 18 até o versículo 20, para meditação e estudo da palavra de Deus, no nosso culto de hoje. E queremos que você saia daqui, então, cheio do Espírito Santo e sendo também praticante da palavra do Senhor. Diz assim, então, a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, e para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Oremos. Pai, neste momento queremos ser tocados pelo Espírito Santo. Queremos ouvir a voz do Espírito. Então conduz essa mensagem e usa-me poderosamente, ó Pai. E que as pessoas que estão nos acompanhando possam sentir o Teu toque. Que haja uma transformação de vida. Que as pessoas, ó Pai, que nos acompanham possam ser tocados por Ti. Possam mudar. Possa ter, ó Pai, uma nova vida, sendo uma nova criatura e servo do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nosso poder está na oração. É continuidade da nossa mensagem na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada nós falamos da importância da oração como uma capa invisível para a proteção da nossa vida. O apóstolo Paulo coloca então a igreja de Efésios que devemos, ou ela deveria ter, melhor dizendo, uma vida de oração.
A oração, ela é um relacionamento com Deus. E que a igreja de Efésios deveria, então, experimentar esse relacionamento com o Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, os crentes não gostam de orar. O culto menos frequentado é o culto de oração. Infelizmente, o culto de oração, ela não tem nenhuma importância. Ela perdeu o valor. Mas precisamos, então, resgatar essa mensagem, esse desejo, esse anseio. Devemos, então, ter no nosso coração, como o coração daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que eles viram um para o outro e diziam, mas o nosso coração não ardia quando ele falava. O nosso coração tem que arder quando nós falamos de oração, porque oração é um relacionamento com o Senhor. E na mensagem de quarta-feira passada, nós vimos aqui que todo tempo é tempo de oração, que a oração ela precisa ser feita no Espírito e que ela precisa então ser feita em unidade. Caso você perdeu essa mensagem, você pode entrar aí no nosso canal e assistir então, onde você será muito abençoado. E hoje queremos então dar essa continuidade a esse estudo da palavra de Deus. Então eu peço, não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta para que você possa então aprender da palavra de Deus. E a oração, ela deve ser feita em vigilância. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto. Olha comigo no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Eu gostaria que você pegasse agora uma caneta e pudesse então aí marcar na sua Bíblia, nesse versículo, as seguintes palavras que nós estaremos aqui destacando. Em todo tempo no Espírito, para isso mesmo, perseverança e por todos os santos. Nesse versículo 18, separe então essas palavras, porque ela tem muita importância e algo para nos ensinar. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui que a oração ela deve ser feita com vigilância. Você sabe aquele soldado que é vigilante, aquele que fica então como sentinela, vigiando, sendo capaz de discernir, o ambiente, para saber o que é vegetação e o que é camuflagem do inimigo. Paulo, então, ele está justamente comparando o crente, a oração que nós devemos ter, com esse tipo de soldado. Que a nossa oração tem que ser uma oração persistente, uma oração vigilante, uma oração para poder saber discernir a vida, as circunstâncias, as coisas boas, as coisas más. É através da vigilância e oração que podemos, então, discernir as questões da vida. E essa foi uma recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 34, diz isso. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida. E aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. O que nos impede de vigiar, discernir a vida da oração? É que nós estamos tão atarefados nesse nosso mundo, que não sobra então tempo. E vejo isso então como uma tática satânica e diabólica, que muitas vezes nós encontramos tempo para tudo, mas menos tempo em oração. Nós perdemos a capacidade de discernir as coisas espirituais. A nossa mente está então fechada, encoberta, seja ela pelo pecado,
pelos vícios, pelos desejos ardentes. Muitos estão adormecidos. É claro que tem alguns que às vezes vêm para a igreja e acabam dormindo no culto, mas não estou falando desse tipo de pessoas, mas sim espiritualmente, pessoas que estão dormindo espiritualmente, pessoas que não têm mais compromisso com a fé, pessoas que não têm mais poder de Deus, pessoas que se perderam totalmente. E talvez um dos maiores problemas da vida cristã é que muitos crentes não têm a capacidade de discernir, porque não sabem vigiar, são como bebês espirituais. E talvez você conheça pessoas assim, que acabam caindo nas tentações e na armadilha de Satanás com muita facilidade, não consegue discernir as falsas doutrinas, as amizades que corrompem, os negócios que estão escravizando, os entulhos que estão então impedindo a caminhada cristã. Foi por isso que no dia mais crítico da vida de Jesus, lá no jardim de Getsêmani, ele ensinou aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E será que você tem vigiado? Você tem trazido à presença do Senhor em oração todas as coisas que Ele possa, então, ajudar a discernir os seus negócios, o seu afeto, a família, os relacionamentos, a vida financeira, as questões da fé? O hino do nosso cantor cristão 155, O Grande Amigo, tem uma letra muito linda e que fala muito ao nosso coração, que diz assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os atritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Que profundas verdades essa letra traz para nós. E como precisamos então aprender dela a vigiar em oração. E será que você tem levado tudo a Cristo em oração? Você tem vigiado? Que áreas da sua vida lhe parecem mais difíceis para levar a Jesus? No que você está precisando, então, vigiar? Mas uma segunda lição que esse texto nos ensina é que deve ser, então, perseverante a nossa oração. Ainda no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só a palavra, perseverança. Esse é outro princípio que o apóstolo então aqui nos apresenta, e talvez porque ele mesmo tivesse então vivido lutas para poder então perseverar na sua vida cristã, caminhando com o Senhor, para que ela então não pudesse ser cortada, para que ele então não se perdesse. E ele então deixa muito claro que esse ensino que Jesus apresentou é que uma oração eficaz, ela precisa ser perseverante. E Jesus ensinou isso em várias parábolas, e você pode encontrar isso lá em Lucas capítulo 18, no partir do verso 1 ao verso 8, ao qual ele fala sobre um juiz iníquo, o vizinho que pede o pão, o bater na porta até que se abre. E naquele tempo as pessoas já tinham dificuldade
de esperar, não tinha paciência. E parece que nos dias de hoje está sendo ainda pior, porque nós estamos vivendo num dia instantâneo. Eu gosto muito de comparar que hoje nós somos como aquele macarrão miojo, macarrão instantâneo, onde nós não temos mais tempo, queremos tudo rápido, aquele macarrão que é feito rapidamente, em poucos minutos já fica pronto, e nós queremos tudo assim, tudo rápido, tudo às pressas. Não temos mais tempo para nada. Não é mais dentro do tempo de Deus, mas queremos então dentro do nosso tempo. Mas nós temos que aprender a perseverar na oração, entender que Deus tem o controle de todas as coisas, é continuar então orando ao Senhor, é crer então contra a esperança, é uma fé em ação, é trazer à realidade aquilo que só existe no mundo espiritual, é enxergar a realidade com os olhos espirituais, é ver aquilo que os outros não estão vendo. Então nós precisamos então continuar perseverando na oração. Mas os discípulos de Jesus, no início do seu ministério, eles sabiam que precisavam então perseverar. Eles sabiam que precisavam então amadurecer ainda mais na sua fé. Eles olham para Jesus e veem como Jesus perseverava. Jesus, ele não desistia. E nós, como servo do Senhor, também precisamos perseverar na nossa oração, não desanimar. Infelizmente, muitas pessoas oram hoje uma coisa, mas amanhã já esquecem aquilo que oraram. Deixam para trás, porque aquele pedido então não era muito importante, não tinha importância nenhuma. São pessoas que desanimam na sua caminhada de oração, porque a oração não teve a resposta, ou porque a resposta está demorando demais. E muitas vezes o inimigo, ele vai então usar uma angústia da nossa alma para que nós possamos então desistir da oração. É por isso que nós temos visto os fracassos dos momentos de oração, dos nossos cultos. Os cultos de oração então têm morrido, têm minguado, porque os crentes têm desistido, não têm perseverado na oração. Coisa triste. Triste isso. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, não desiste, não desanime. Pastor, eu estou orando há muitos anos, há muito tempo, e não consigo então encontrar a resposta. Está demorando demais. Lembre-se, não é dentro do teu tempo, mas é dentro do tempo de Deus. Você precisa crer contra toda essa desesperança que esse mundo está tendo. Você não pode cair dentro da mentira de Satanás. Não acredita no pai da mentira. Luta contra essa desesperança que esse mundo muitas vezes traz para nós. Continue na sua caminhada de oração. Talvez você esteja há muitos anos orando ao Senhor e pedindo a Deus. Eu quero dizer para você, não desista, continue. O Senhor está te ouvindo e dentro do tempo certo Deus vai responder. Lembra de Daniel? Daniel tinha orado ao Senhor e o anjo do Senhor já tinha sido liberado no momento que Daniel havia orado. Nas primeiras palavras que saiu da boca de Daniel, Deus já tinha respondido para Daniel. Mas o diabo, o inimigo de Deus, aquele que quer destruir a sua vida, aquele que quer destruir a minha vida, ele então impediu que o anjo chegasse com a resposta, não deixando então que a resposta do Senhor chegasse até Daniel. Talvez, eu não sei,
você esteja passando por essa mesma dificuldade dentro do mundo espiritual. Acontece coisas dentro do mundo espiritual que você não pode entender, que eu também não posso entender. Mas a Bíblia diz que nós devemos perseverar, continuar. Eu quero dizer para você, não desista da oração, continue orando, continue buscando. Continue colocando aquilo que está dentro de você diante do altar do Senhor. E para você fazer isso, a terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que a nossa oração deve ser de toda a alma, com a súplica. Olha no versículo ainda 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e com súplica por todos os santos. Um outro princípio que o apóstolo então coloca aqui, e que tem ainda mais uma intensidade, é essa oração de toda a tua alma. Se você deve então perseverar, então a sua oração deve ser com toda a tua alma, do fundo do seu coração. E o apóstolo Paulo usa aqui essa palavra aqui, súplica, logo depois de oração. A súplica já é uma oração, mas ele usa aqui as duas palavras, oração e súplica. É porque neste momento, o que você precisa fazer? É se derramar diante do Senhor. É deste momento que a sua oração vira diante do Senhor, então, um jejum. É diante, então, do Senhor que você deve, então, se derramar. É nessa conversa com Deus que você, então, deve fazer um clamor profundamente, abrindo ou rasgando a sua alma, levando então diante de Deus aquilo que está dentro de você, com o seu sentimento, dizendo: Senhor, olha, o meu sentimento é esse. Ouve, ó Pai de amor, essa minha oração, Senhor, porque eu já não aguento mais. Moisés, ele ora ao Senhor em favor do povo dele. Você lembra disso? E ele diz: Senhor, risca o meu nome, mas salva esse povo. Oh, que maravilha, que palavras maravilhosas Moisés disse para o Senhor. Quando ele rasga então a alma dele, diz: Senhor, risca o meu nome do livro, mas salva o teu povo. Isso é súplica. É o derramar diante da alma, diante do Senhor. Lembra do choro de Maria, a irmã de Lázaro, aos pés de Jesus? Ela chora ali. É dentro desse sentido que nós devemos então orar ao Senhor. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Se essa você já chorou alguma vez quando estava orando, clamando ao Senhor, fazendo uma súplica: Senhor amado, Deus bendito, eu sei que só o Senhor é que pode atender e responder essa minha oração. Não há mais ninguém, ó Pai. É nesse sentido de um jejum espiritual. É um sentimento de luto, então, diante do Senhor que nós devemos estar. É uma súplica. É um grande desafio nós orarmos a Deus assim. É porque muitas pessoas não gostam de orar. É porque não tem um relacionamento com Deus. É porque não quer se humilhar diante de Deus. É porque é orgulhoso demais. E nós precisamos então nos quebrantar diante do Senhor. Ser pessoas intercessoras diante do Pai. E será que você consegue
interceder a Deus, abrir então o seu coração, rasgando então a sua alma, dizendo como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou! O mais pecador que já pisou nessa face da terra. Nós precisamos orar ao Senhor nesse sentido. Orar ao Senhor pelos nossos filhos. Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima diante do Senhor pelos seus filhos? Dizendo: Pai, salva os meus filhos. Eu quero ir para o céu, mas eu quero encontrar os meus filhos lá também. Sabe aquele ministério Desperta Débora, que diz, eles têm um lema fantástico, que eu acho lindo demais: mãe de joelho, filho de pé. Mãe, pai, você precisa ficar de joelho diante do Senhor pelos seus filhos, intercedendo a Deus pelos seus filhos, clamando ao Senhor pelos seus filhos, e dizendo: filhos meus, ouve a voz do Espírito Santo. Estou orando por você. Nós precisamos ser pessoas perseverantes, com súplicas, rasgando a nossa alma diante do Senhor. Não podemos ser aquele tipo de pessoas que oram uma coisa hoje e amanhã já ora outra coisa. E você já nem lembra mais do que você orou ontem. Nós precisamos ser pessoas que clamem ao Senhor. Mas o nosso clamor deve ser também para que tenhamos autoridade para poder pregar o Evangelho. Olha comigo no versículo 19. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Eu gostaria que você sublinhasse aí na sua Bíblia, marcasse aí a palavra por mim, e para que a palavra me seja dada. Porque em meio à batalha espiritual, nós devemos então ter dois motivos para orar. O primeiro motivo é para que possamos ter então autoridade para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Porque a maior arma da defesa é o ataque. E a palavra de Deus deve invadir os domínios de Satanás, saquear o inferno e povoar o céu. Nós devemos ser uma pessoa que pregue a palavra de Deus. Devemos ser uma pessoa que leve então a mensagem do Senhor. Devemos então ser cheios da palavra do Senhor. Devemos então levar a palavra de Deus a todas as pessoas, destruindo todas as fortalezas do inimigo, saqueando então o inferno e povoando o céu. Esse deve ser o nosso objetivo. Nós devemos orar ao Senhor e pedir: Senhor, dá-nos então a tua palavra. Como está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 e 5. Pois embora, vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as nossas armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínio e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. É por isso que precisamos então que Deus derrame então uma unção do céu para que nós possamos pregar o Evangelho, não segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E quando pregamos, então devemos estar no poder do Espírito, para que os sinais da comprovação dessa mensagem seja então verdadeira.
E esse não deve ser o entendimento da igreja, porque esse era o entendimento da igreja primitiva. Olha comigo lá em Atos, capítulo 4, versículo 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as nossas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais de prodígio pelo nome do teu santo servo Jesus. E que, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu sou prisioneiro do Senhor. E essa palavra que me foi dada, que me foi confiada, eu devo então anunciar com autoridade, com poder, para que esse evangelho, ele possa então se expandir. E parece que esse deve ser então o nosso sentimento. Essa deve ser então a nossa oração. O apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14. Irmão, quero que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animando-os pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Nós precisamos então entender que essa batalha que nós temos, nós só vamos vencer quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de autoridade e poder para poder então anunciar a palavra de Deus. Libertar os cativos. Saqueando então o inferno. A recomendação do apóstolo Paulo é que nós não devemos então negar a oração, nós devemos então orar ao Senhor e pedir ao Senhor que a tua palavra esteja sobre nós, para que nós possamos então pregar o evangelho. Sabe por que a igreja nos dias de hoje está sendo derrotada? Sabe por que hoje, quando nós marcamos o evangelismo, poucas pessoas vêm, poucas pessoas se colocam então à disposição? É porque essas pessoas não têm uma vida de oração, é porque essas pessoas não têm um relacionamento com Deus, é porque essas pessoas não querem então levar as pessoas até o céu, é porque essas pessoas não têm o amor. É por isso que nós estamos vendo igrejas fracas. Pessoas não têm mais poder, não têm mais autoridade para poder pregar. A palavra de Deus está sendo deixada de lado. E como isso é triste. Como isso é triste. Alguns não estão nem dispostos a orar e pedir: Senhor, que o Espírito Santo seja sobre a minha vida, para que eu então anuncie. É muito mais fácil nós pedir que o pastor, que o missionário pregue o evangelho. É muito mais fácil terceirizar a responsabilidade para o outro. É muito mais fácil nós falar: olha, fulano vai para a igreja porque o pastor lá vai pregar o evangelho. Ah, fulano, você não se converteu, então o problema é seu. Você ouviu a palavra, então você não quis se converter, o problema é seu. Como eu já ouvi várias vezes pessoas que se dizem cristãs com esse tipo de frase. Não tem amor pelas pessoas que estão caminhando, indo para o inferno. Porque essas pessoas não têm poder e autoridade no Espírito Santo para poder então fazer uma diferença. Nós precisamos do poder do Espírito. As tribulações, as aflições, as dificuldades,
elas servem para que você possa então se aproximar do Senhor, para que você possa então vivenciar o Senhor e testemunhar do poder dele. E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo justamente isso. Eu estou preso, é porque é da vontade do Senhor para que eu pregue o Evangelho. As tribulações, elas servem para poder gerar a ousadia na pregação. Algumas semanas atrás eu estava conversando com meu sogro justamente sobre isso. Que todas as vezes que a igreja ela é perseguida, ela cresce. Infelizmente no Brasil nós temos visto um crescimento da igreja, mas não um crescimento bom, mas um crescimento muitas vezes da forma mal. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas mesmo assim elas estão vazias. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não têm um relacionamento com Deus. E o que nós queremos não é uma igreja cheia, mas são pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não quero uma igreja cheia, mas eu quero membros na minha igreja cheia do Espírito. Pessoas com autoridade para poder expulsar o demônio, para poder pregar o Evangelho. Pessoas cheias do Espírito para poder então levar a palavra de Deus a todos os cativos que estão presos e aprisionados pelo diabo e seus anjos. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito. Perseguições servem para poder então fortalecer a igreja. Um missionário em um país de perseguição reuniu então ali o grupo para orar. E ele virou e falou: olha, eu vou pedir que as igrejas lá no Brasil ore por nós, por essa perseguição que nós estamos sofrendo aqui. E aí uma daquelas pessoas levantou a mão e falou: pastor, não faz isso não. Ele virou: mas por quê? É porque nós não queremos ficar como as igrejas do Brasil. Eu confesso que isso doeu muito o meu coração. E ele continuou: é porque a perseguição, ela nos faz ver o poder de Deus. Essa perseguição faz com que a gente possa crescer ainda mais. Essa perseguição nos ajuda a ter relacionamento com Deus. E se a gente deixar de ter essa perseguição, nós podemos ficar como as igrejas que estão lá no Brasil, sem poder, sem autoridade. Igrejas fracas. Igrejas que só servem para reunir as pessoas, mas que as suas orações não passam nem do teto. Como é triste ouvir isso. Um relato de um missionário. Estamos sempre, meus queridos, muitas vezes orando ao Senhor, buscando a Deus, mas nós estamos pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito para poder pregar a palavra de Deus. Senhor, eu quero pisar no terreiro do inimigo e saquear o inferno. Eu quero, Senhor amado, tirar pessoas de lá. Eu quero ter autoridade e poder do Espírito do céu que venha sobre mim, Pai. Nós precisamos pedir: Senhor, dá-nos autoridade, que seja derramada a Tua graça sobre nós, para que caiam as vendas dos olhos desse mundo, dessas pessoas. Nós precisamos ministrar a palavra da verdade na vida das pessoas. E para isso nós devemos então ter coragem para fazer a vontade de Deus. Olha comigo no versículo 20. Pelo qual sou embaixador na prisão. E eu gostaria que você então destacasse aí na sua Bíblia.
sublinhasse, se possível, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Esse outro motivo aqui é que orar em meio à batalha é com relação à nossa coragem para fazer a vontade de Deus. Pode parecer estranho esse motivo de oração, mas na verdade, em muitos momentos da nossa vida, esse é o cerne da nossa batalha. Na experiência do nosso Salvador, a maior batalha que ele travou não foi na tentação, lá no deserto, mas foi na noite, lá no jardim de Getsêmani, quando ele então precisou colocar ali a sua vontade de lado, o seu medo da morte, o medo do que estava ali esperando, a sua humilhação. Essa foi a maior batalha que Jesus travou. Que gotas de sangue saiu dele. Da mesma forma, meus queridos, nós devemos fazer do mesmo jeito. Nós devemos então interceder ao Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade, custa o que custar. Nós precisamos pregar Jesus. Nós precisamos levar Jesus. Nós não precisamos ter medo do ruído de Satanás, como um leão que está aí rugindo, colocando muitas vezes, os crentes com medo. Mas nós devemos então dizer, é pelo Senhor que nós vamos vencer. Assim como Davi falou para o gigante, é pelo Senhor. A luta nossa é pelo Jesus Cristo. A nossa bandeira é Jesus. Não importa o que vai acontecer comigo. Eu tenho que lançar fora todo medo, todas as pressões. Eu não preciso ter medo dos perigos, do sofrimento. Mas eu devo estar pronto para poder então fazer a vontade de Deus e não fazer a minha vontade, abençoar vidas. E justamente foi isso que Jesus ensinou. Olha em Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Apocalipse 2, versículo 10. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 10, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então Jesus diz para Pedro, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo para Pedro e para aquele discípulo é que você deve então ficar em alerta, vigiar, orar, porque o medo, as pressões, as tribulações irão fazer você desistir da sua caminhada. Mas eu quero dizer para você, não desiste da caminhada. Não fique com medo do que as pessoas vão pensar ou dizer de você. Não fique com medo disso. Mas lembre-se que o Senhor está contigo. Todo crente, ele precisa ter uma vida poderosa de oração. Orar ao Senhor para que possa então ser cheia do Espírito Santo. Mas eu aprendo aqui que essa também precisa ser a minha oração. Que o Senhor possa te dar coragem e me dar coragem também para fazer a vontade de Deus
custa o que custar, pagar o preço, falar o que precisa ser dito, deixar que o Senhor então nos guie, falar aquilo que precisa então ser falado, não tocar naquilo que o Senhor não quer que a gente toque, é ir aonde Ele quer que a gente vá, é se entregar a Ele totalmente, é sofrer o que precisa ser sofrer, é perdoar quem precisa ser perdoado, é pregar mesmo que as pessoas pensem de mim algo errado, mesmo que o pavor do sofrimento, a morte, a dor, a rejeição, mesmo com o rugido do leão, de Satanás, possa nos paralisar. Eu preciso orar e dizer: Senhor, usa-me. Usa-me. O que nós precisamos fazer é ter coragem e orar nesse sentido. Talvez você já está na igreja há muito tempo e ainda não teve coragem de pedir o teu batismo, porque você fica com medo do que as pessoas vão pensar. Você ainda não teve coragem de dar esse passo de fé. Talvez você ainda não teve coragem de testemunhar do poder de Deus para as outras pessoas. Testemunho serve para fortalecer o outro. E você pode então fazer isso. Neste momento, você então pode colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Usa-me. Usa-me. Usa-me, ó Pai. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida,
mim, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Oremos ao Senhor então neste momento. Pai, queremos colocar nas tuas mãos a nossa vida, Senhor. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa derramar a tua graça, o teu poder sobre nós. Que o Espírito Santo, ó Pai, esteja sobre a nossa vida e possa nos usar poderosamente, nos conduzindo, ó Pai, para onde o Senhor quer. Que possamos ter uma vida poderosa de oração. Que nós possamos abandonar todo medo. Que nós possamos jogar fora, ó Pai, tudo aquilo que está nos afastando de Ti. E que possamos ter coragem de dizer que nós somos do Senhor. E que nós queremos o Senhor, Pai. Se há alguém, ó Pai, que está nos assistindo, que ainda não tomou uma decisão de seguir o Senhor, que possa tomar essa decisão, Pai. Se há alguém, ó Pai, que ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus Cristo, que, ó Pai, essa palavra possa tocar nesse coração e que a pessoa possa aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas se há pessoas dentro da igreja que ainda não pediu o batismo, que ainda não deu esse passo de fé, que o Senhor, ó Pai, possa tocar nesse coração, ó Pai. Ó Deus, se há alguém que tem medo de pregar o teu evangelho, dá, ó Pai, ousadia e coragem. Tira, ó Pai querido, todo medo e que nós possamos lançar fora, Pai.
e que possamos ser uma igreja que pregue o Teu Evangelho, que viva, ó Pai querido, para o Teu reino. Pois em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando, talvez você ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus Cristo. E eu quero dar a oportunidade a você de abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo entrar. Venha fazer parte do povo de Deus. Deixe Jesus entrar, deixe Jesus governar a sua vida. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, mas tenha medo do que Deus vai dizer sobre você. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E talvez você já aceitou Jesus, mas ainda não foi batizado. Você também pode pedir o batismo. Você também pode dar esse passo de fé. Então eu quero desafiar você a se batizar. Mas você que já foi batizado, você que já aceitou a Cristo Jesus, você talvez seja uma pessoa medrosa, com medo de pregar o Evangelho. Hoje o Senhor falou poderosamente para que você não tenha medo, para que você pregue o Evangelho e leve a vida até as outras pessoas. Eu quero te convidar para que juntos possamos então saquear o inferno e povoar o céu. Esse é o nosso desejo. Amém? Posso contar com você, então? Porque eu estou contando com você para que nós possamos juntos trabalhar para o reino de Deus. Eu quero agradecer a você que está conosco, nos acompanhando. Tenho certeza que você foi muito abençoado nesse culto. Eu quero desafiar você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos. Compartilhe com seus amigos. Mande pelo WhatsApp. Compartilhe com outras pessoas, pelo Facebook. Quero pedir a você também que deixe aí um like. Você também pode deixar um comentário. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. E caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nos abençoa nesse sentido. Peça os seus amigos para que possam então se inscrever no nosso canal, para que nós possamos ter mais pessoas inscritas, porque isso nos ajuda muito no nosso canal aqui no YouTube. Então eu conto com você nesse sentido. Amém? Eu quero orar com você nessa oração final. Feche então seus olhos. Pai, obrigado, ó Deus querido, por esse culto, ó Pai. Por esse momento. Pela palavra, ó Pai querido, que falasse no nosso coração. Pai, nos ajude a continuar a buscando a Tua face. A ter uma vida de oração. Queremos, ó Deus querido, entregar a nossa casa e a nossa família nas Tuas mãos. E te pedindo, ó Pai, a Tua bênção, Deus. Mas, Senhor amado, que a nossa vida espiritual, ó Pai, possa ser como o Senhor quer, conforme a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nos dê, ó Pai, um restante de semana abençoada. Nos dê a vitória em Cristo Jesus. E é neste nome maravilhoso que eu oro, Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e por onde você for. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus então o abençoe.